Já estamos no segundo bloco aqui no site SRZD com essa entrevista que eu considero surpreendente da forma aberta como está fazendo o deputado Ronaldo César Coelho. E nem comecei. E nem começou. Porque tem mais para falar? Mas muito mais. Abre o coração. É que você gosta das intrigas das elites, mas o que mais importante é o seguinte, é que o que nós precisamos ter, e nessas elites eu incluo os jornalistas. O que está errado? Está errado é o seguinte, São Paulo teve 125 sequestros. Certo? Se você pegar a média móvel de cativeiros em C, no mínimo 20 sequestros. O que aconteceria no Rio de Janeiro se tivesse 20 pessoas hoje no cativeiro, inclusive crianças de 5 anos? Na sua opinião, a mídia nos jornais? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, os jornais do Rio de Janeiro dariam todo dia, de primeira página, a história das 20 pessoas no cativeiro. E está errado. Por quê? Está errado pelo seguinte, valorizar esse tipo de notícia, eu não sei se está errado ou está certo. Valorizar ou noticiar? São Paulo não dá nem Nova York. Não sei se está errado. São Paulo, Nova York, Paris não dá. Não sei. São Paulo, Nova York, Paris não dá. Sim, na sua opinião, acha que a imprensa não deveria dar. Não, eu acho que... Eu sou contra o sensacionalismo também. Mas eu acho o sensacionalismo, isso é para vender jornal. Eu acho que estão fazendo, quem faz manchete não tem nada a ver com a editoria. Tá muito mais ligado no sentido comercial de fazer a manchete. Está muito mais disputando market share. Eu acho errado. Você não tem isso em Nova York, você não tem isso em Paris, você não tem isso em Londres, estou citando os principais jornais do mundo. Você não tem no El País. Então a cobertura editorial, pelo menos nessa matéria de segurança pública, está errada. Dos jornalistas do Rio de Janeiro, não é a favor do Rio de Janeiro. É o seguinte, não adianta, tem um prazer mórbido de criticar o Rio de Janeiro. Claro que você tem que denunciar as questões evidentes, as questões de segurança, todas essas questões. Mas São Paulo, o maior empresário do Brasil, foi assaltado num dia. Deu uma nota no jornal. No outro dia, a nota era uma coluna com 7 linhas, que eu comparei na mesma Folha de São Paulo, era igual um poste que caiu na periferia e que não feriu ninguém. Um poste caiu na periferia e não feriu ninguém. Tinha sido assaltado em casa o Antônio Hermílio de Moraes. Imagina isso no Rio de Janeiro. Bom, essa conversa é boa porque o papel eu estou falando das elites, eu estou falando das elites, vocês jornalistas. Tá certo. Tem uma atitude com o Rio de Janeiro errada, de não valorizar os políticos que têm projeto, por exemplo, você vai para Brasília, o político que é chupado pela imprensa é aquele que fica rodando ali no Salão Verde e que dá o lead, que dá a frase mais engraçada, a fofoca, entendeu? O modelo genuíno dos seus bons tempos. Eu gosto do genuíno, certo? Entendeu? Agora, muitos deputados, nós temos muito bons deputados. Claro, que trabalham talvez até tímidos. Quando eu digo que está certo, não é que eu concorde 100%, mas acho que a imprensa também tem que ser criticada. Eu não acho ruim o senhor fazê-lo, e eu acho que é importante fazer isso. Tem que debater, sim, o papel democrático da imprensa. Um detalhe, numa entrevista à Rádio CBN, o senhor disse que queria ser senador, até porque o deputado, muitas vezes, vai uma ou duas vezes só a Brasília. Queria que explicasse isso melhor, porque o senhor foi deputado em 3 legislaturas, né? O que é? O deputado não trabalha? Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, aliás, numa entrevista memorável na CBN, você ficou desorientado e pediu que eu repetisse, quando eu disse que a Assembleia Legislativa era uma vergonha, era uma roubalheira, com 94 CPIs sem relatório concluído. E essa atual é também? Essa Assembleia Legislativa, essa agora. Que eu estou falando, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tá certo. E você chegou e disse assim, repita. Aí eu repeti, eu estava ali em Botafogo, fui repetindo até o Flamengo. E está repetindo agora. E estou repetindo agora. Então, nós temos que cobrar mais, entendeu? Da atividade política. A sua pergunta era sobre... A pergunta é, porque o senhor disse nessa entrevista que o deputado só ia 1 ou 2 vezes a Brasília. É o seguinte, porque nós tivemos esse ano a pior legislatura, a pior legislatura da República. O que é pior, Congresso Nacional ou Assembleia do Rio? Bem, é difícil. Também você me fez uma pergunta agora dificílima, né, de responder. A legislatura foi muito ruim em Brasília. Por quê? Foi dominada por escândalos, teve holofotes nas CPIs, entendeu? Que foi acabando, quem roubou foi o Ministério Público, que quando a CPI fez a conclusão, ele já tinha o relatório e fez a denúncia. Roubou as atenções. Roubou as atenções. Claro, porque não, o diz a palavra Público... certa, para dizer que o Ministério Público roubou as atenções. Roubou as atenções porque já estava pronto o relatório denunciando a organização criminosa dentro do governo, com 40 denunciados de dentro do governo. Mensalão. Inédito, certo? Bem, então, essas atividades geraram muita expectativa e nós não tivemos produção legislativa.
Não tivemos produção legislativa nesses 4 anos. O que eu quis dizer é que o trabalho, ir para Brasília e não fazer produção legislativa, não, eu que vivi os momentos de grande produção, como vice-líder Luiz Eduardo Magalhães, eu era o próprio governo. Luiz Eduardo Magalhães era líder do PFL, líder do Fernando Henrique Cardoso e filho do presidente do Congresso. Então nós éramos o governo. Entendeu? O ministro telefonava, esperava na linha para falar com o líder do governo. Ou seja, na sua avaliação, o Congresso perdeu essa respeitabilidade, não, histórico. Porque a gente fazia reformas e nós fizemos leis. Eu fiz lei do sangue, eu fiz lei do esporte, eu fiz genéricos, eu fiz estatuto da cidade, entendeu? Nós fizemos diversas leis. Eu estou falando das recentes, não estou falando da Constituinte, que eu fiz o artigo 7º da Constituinte. Você lembra que quando quebrou a Constituinte entre estabilidade do emprego e regime selvagem de demissão sem indenização, quebrou, foi constituído o Centrão pelo Fiuza, eu criei, a minha emenda de janeiro, de 23 palavras, que serviu, foi berço do acordo, né? Ou seja, os 40% do fundo de garantia. Mas veja bem, eu estou falando de, recentemente, o Congresso produziu reformas e teve uma produção extraordinária. O Fernando Henrique teve muita sorte com as lideranças que ele teve no Congresso. E por que virou esse balcão de negócios que a gente observa pelas denúncias? Degradou muito a representação. Mas por quê? Foi muito degradada e porque o governo Lula preferiu, em vez de acordos orgânicos, comprar bancadas de parlamentares. E o governo Fernando Henrique? Não se acusa também o governo Henrique durante a reeleição? A tentativa de ficar mais 4 anos? Se acusa numa votação, de ter havido cooptação. Não se acusa de ter havido cooptação durante o governo Fernando Henrique para votar. O que a gente fazia no governo Fernando Henrique? A gente fazia alianças com a esquerda e ora com a direita. Caixa 2 em campanha, não é o seu caso, há pouco você me dizia, o deputado me dizia que financiou o Caixa 2. Caixa 2 é um assunto, vamos dizer, cultural. Não escriturado e tudo mais, reflete a própria economia informal do país, certo? Então não vamos condenar também os políticos dos últimos 30 anos, e eu fico à vontade para falar isso, que você sabe que eu financio a minha campanha, poderia aqui fazer um discurso moralista, idiota, de ninguém pode ter Caixa 2. Mentira! O empresário tem grande parte da sua receita em Caixa 2, não quer ser visto ajudando o político e só ajuda o político pagando uma conta de gráfica, pagando uma conta dele. Isso é ilegal. Então é um movimento cultural que vai mudando e essa eleição está muito mais rico o momento. Está muito mais correto não ter shows, não ter brindes. Reforma política começa com a consciência do voto. Eu acho que essa cláusula de barreira, combinada com a redução do distrito eleitoral, você já teria um avanço extraordinário. Deputado, nós estamos já muito próximos do encerramento. Eu não falei nada. Não, mas vai falar, falou muita coisa já. Está aqui, olha, no seu relatório para o TSE. Valor máximo de gastos, 9 milhões. Já que o financiamento é seu, quanto vai gastar na campanha? Pelo menos uns 6, porque custa muito caro, produção de televisão, rádio, pesquisas qualitativas de todos os programas, pesquisas qualitativas em todo o estado, isso consome 65% da campanha. Mas por que gastar 6 milhões de reais para ganhar 8 mil por mês? Isso está errado. Aí ninguém iria para a igreja, ninguém iria fazer o serviço público. Quer dizer, ou seja, você está julgando a pessoa pelo retorno do salário. Não, é porque Por que se gasta 6 milhões? Porque essa é a minha consciência. Essa é a minha consciência, porque eu fico muito mais feliz fazendo uma boa lei, fazendo o hospital, a nova emergência do Miguel Couto, que começa a obra agora quinta-feira, ou o grande hospital do Acari, com 300 leitos, isso me dá muito maior felicidade do que um banqueiro assinar o balanço do seu banco ou da sua indústria. Eu sou muito mais feliz do que eles, como homem público. Veja, o Setúbal, entendeu? Se você, um homem de negócio, chamar ele para conversar sobre negócio, ele não dá audiência. Para falar sobre política, o Setúbal do Itaú conversa 1 hora. Olavo Setúbal. Patriarca. Por quê? Porque ele foi prefeito de São Paulo. A dimensão de fazer pelo público, entendeu? O interesse difuso da sociedade é muito maior do que o egoísmo contido no balanço de uma empresa. Esse é o deputado Ronaldo César Coelho. Sou eu segundo mesmo. bloco... Tá certo, eu sei que é. Esse bloco está terminando. Vamos começar um próximo bloco. Você não falou nada. Eu acho que já falou muita coisa assim. No próximo bloco, vamos falar de pessoas também, um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho importante também, que se fala de ética, de dinheiro. O que se faz no Senado, o que se faz no Senado, e qual é a proposta. Tá certo. Qual é o passado do candidato e qual é a proposta para o futuro. Já voltamos.